Júnior aqui. Deixa eu falar com o Jota rapidinho aqui, porque eu tô vendo que a gente tava tendo um pouco de dificuldade. Agora a gente estabiliza o nosso contato, Jota Júnior. E a informação que eu tive é de que hoje você encontrou aí um bunker. Me conta. Pois é, Nader, nessa região nós estávamos durante a tarde de hoje, mais uma vez boa noite a você e todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Boa noite, meu. À procura do ponto exato onde os corpos foram localizados durante essa madrugada. E acabamos sim encontrando um ponto suspeito com as informações, inclusive a gente já repassou para a polícia poder dar uma verificada. Onde nós estamos agora é aquele bunker que na semana passada a polícia acabou encontrando o automóvel dos 4 amigos que estavam desaparecidos. Vou tentar aqui com o Emerson se aproximar, nesse ponto onde tem essa clareira na mata, Nader. Aqui na sexta-feira passada a polícia localizou então o automóvel, já trazendo uma esperança, né, para quem esperava o fim desse mistério. Obviamente a família mantendo, né, a crença de que os 4 poderiam estar com vida, né, que esse seria um sinal positivo porque o carro estava desocupado, não tinha ninguém dentro do automóvel. Então esse é o ponto, Nader, onde o carro foi encontrado na semana passada. Esse bunker fica um pouco mais ali onde tem aquele amontoado de areia. Bom, o ponto de partida da polícia para a localização dos corpos foi daqui. No entanto, a polícia tem mantido muito sigilo com relação às investigações, inclusive não revelou onde os corpos foram encontrados. Mas, de acordo com o Dr. Gabriel Menezes, a localização dos 4 corpos foi aproximadamente 500 metros daqui. Mas o Emerson está mostrando para a gente que esse é um ponto de mata fechada, de muito difícil acesso, praticamente quase impossível a gente caminhar por meio dela. É necessário, sim, ter uma localização exata para poder chegar até esse local. Essa localização foi conseguida, de acordo com as informações prévias da polícia, através de um trabalho investigativo. As equipes em campo, conversando com algumas pessoas, checando detalhes que já haviam sido repassados, inclusive detalhes esse daquela carta que nós também exibimos em primeira mão na última sexta-feira, quando o carro aqui foi localizado. A partir disso, a polícia chegou a esse ponto onde então os corpos foram encontrados nessa madrugada. Os corpos estavam em uma única cova, de aproximadamente 3 metros de profundidade, um sobre o outro. O que chamou a atenção aqui nessa cobertura foi conversando com o perito responsável pelo trabalho da polícia científica em torno dessas investigações, é a condição dos corpos que ele descreveu. Não estavam, apesar de 44 dias desaparecidos, provavelmente, de acordo com as investigações, foram mortos nessa época, nesse tempo, né, de 44 dias atrás, lá no dia 5 de agosto, os corpos estavam com partes intactas ou com pouca decomposição, o que ajudou bastante já nessa identificação prévia. A identificação prévia foi possível por algumas características da face e principalmente pelas roupas que eles utilizavam. Nós temos o registro deles por câmeras de segurança em uma padaria de Caraíma, no momento em que eles se reuniram, conversaram, tomaram um café e dali saíram para encontrar o Antônio e o Paulo Buscariolo. Vindo então, depois disso, desaparecer. Então, em confronto com aquelas imagens, com as roupas, o porte físico descrito, com as características, eles já tiveram a identificação prévia de cada um deles. Agora, o trabalho da polícia científica, Nader, vai ficar em torno de descobrir as causas da morte. Tem alguns desses corpos que apresentam sinais de violência, como, por exemplo, de perfurações na região do rosto e do abdômen. Será definido se eles foram mortos, por exemplo, em pé, o que significa que podem ter desembarcado, né, e aí sim sofreram a emboscada. Vamos ver se eles morreram, por exemplo, sentados. Tudo isso é possível, de acordo com o perito, nesse trabalho, que é um pouco complexo, mas é possível definir. Definindo isso, eles vão tentar, então, apresentar à polícia o laudo com as causas da morte, com a possível forma da execução, já dando mais uma amplitude de entendimento com relação ao cometimento do crime. E a Polícia Civil, então, espera esses laudos. A família deve receber os corpos a partir de amanhã, porque os trabalhos são complexos e há necessidade, por exemplo, da confirmação oficial. Eles estão tentando, através das digitais dos corpos que aqui foram encontrados. Se isso não for possível, vão usar, né, exames com a arcada dentária para depois, em último caso, fazer a confrontação genética, que é o exame de DNA. Por quê? O exame de DNA ele tem um prazo maior, de 30 a 90 dias. É um caso de emergência, mas mesmo assim tem essas limitações e esse tempo necessário para se fazer essas identificações. Então, os corpos devem começar a serem liberados a partir de amanhã. As famílias de São Paulo não virão para o interior do Paraná, não irão, por exemplo, a Umuarama, cidade vizinha,
lá no IML para fazer a liberação. Essa liberação será feita por meio da advogada contratada Josiane Monteiro, que é de Maringá. Já o do Alencar, a família, né, obviamente sendo de Caraíma, já vai lá para poder fazer o reconhecimento, talvez seja inclusive o primeiro a ser liberado para o velório e as últimas despedidas, né, para as últimas homenagens. E o foco agora, Nádia, é tentar localizar onde é que estão os buscariolos, porque a família inteira desapareceu aqui de Caraíma, mais precisamente da propriedade rural de Vila Rica do Ivaí, que era onde eles mantinham o pesqueiro em atividade. A casa, nós já mostramos, ela está abandonada, passamos por lá hoje de novo, continua do mesmo jeito que as comidas foram deixadas em cima da mesa, objetos, louças, né, os pratos, talheres, tudo do mesmo jeito. Ninguém mexeu, ou seja, ninguém voltou para casa. E aí nós temos esses pontos da compra no interior de São Paulo. Temos o detalhe que a mulher, por exemplo, do Paulo, que é um dos procurados junto com o pai, Antônio, a mulher dele está grávida, né, deve estar para ganhar o bebê a qualquer momento. Então agora todo esse trabalho será feito por parte da investigação. E é um trabalho que vai contar com um reforço, de acordo com as autoridades, que é o reforço com equipes de inteligência da polícia para poder então trazer um número maior de integrantes, né, mais cabeças pensando, mais cabeças verificando as informações com o objetivo de se chegar ao paradeiro dos buscariolos. O advogado Fará, né, da família Buscariolo, já avisou hoje que não vai, né, entregar os seus clientes porque eles estão com medo. Foram ameaçados, assim como o próprio profissional, né, de advocacia contratado por eles. E aqui onde nós estamos, Nader, mais uma vez para a gente mostrar e finalizar por aqui, é esse o ponto. Veja, a mata extremamente fechada, uma mata de difícil acesso, um local para se caminhar, que exige muito esforço físico, né? Então, para você, dentro dessa mata, ter um ponto de referência é bastante complicado. Então, primeiro, para se chegar aqui, a gente, né, confirmou que a polícia já descobriu que existia um bunker. Conhecimento de aqui havia um local para se esconder as coisas. Foi escondido aqui o automóvel. E perto daqui, algo em torno de 500 metros, tivemos então a ocultação dos 4 cadáveres. Mas é um local bem complicado. E a gente tem que imaginar que ontem a polícia esteve aqui durante a noite, viu, Nader? Com o pessoal da polícia jantando, né? Na noite de ontem, aí, o pessoal trabalhando para tentar dar essa resposta. E desde ontem a gente já falava, a expectativa não passaria dessa sexta-feira. Quem assistiu Cidade Alerta ontem ouviu quando eu terminei o programa, Jota, dizendo exatamente isso, que nós teríamos novidades e já traríamos essa novidade no Balanço Geral de hoje. Por isso, acabou se confirmando por volta da 1, 2 horas da manhã, com a chegada das informações de que foi encontrada essa cova e eles fizeram toda uma forma de despistar. Jota, enquanto você está aí, eu não vou desconectar você não, você continua aí, porque eu quero mostrar o seguinte: os Buscariolo, eles estão foragidos. O Antônio e o pai, né? O Antônio, o pai, e o filho, o Paulo. Mas os outros 2 filhos, não. O Carlos Eduardo e o Carlos Henrique não existem mandados contra eles. Apenas contra o Paulo e também o Antônio, porque a polícia tem a certeza que eles estavam na cidade. Já o Carlos Eduardo e o Carlos Henrique, não. A polícia agora tenta localizar pai e filho.